Trairia tua namorada agora por 50 mil reais? Não, jamais. Caráter, não faria isso. 50 mil no teu Pix, vou te dar uma Não, oportunidade. amo ela demais. E você, trairia ele por 50 mil ou não? Nossa, pensou muito, né? Mano, 50 mil, 50 mil agora no teu Pix. eu acho que eu trairia. Nossa, mano. Falando sério. Mano, 50 mil. A gente não vai juntar isso tão cedo. Tu juntou quanto tempo? 3 anos. Mano, 50 mil reais vai 3 anos jogando fora, eu acho, né? Não é. Falando Sério? Nenhum acordo? Não é. Eu já tenho a pessoa até, inclusive. Posso ver? Não, você nem vai conseguir ver, sim ou não. Trairia? Trairia. Nossa, mano, bagulho doido. Sou capricorniano. Marina, não recusa dinheiro, é a primeira vez que eu tô sabendo isso aqui, tá? Particularmente foi um teste aqui, tá ligado? Que a gente tá fazendo aqui. Mano, eu vou te compensar por essa parada. Eu posso fazer 10 mil na tua conta? Oxe, na conta dele? E os meus 50 mil? Ué, mas você tá traindo esse seu namorado aqui, pô, 3 anos jogado fora, tu traiu ele, 50 mil. Tá zoando? Não tô zoando não, pai. É sério? É sério. Mano, acabou de pagar aqui, deu muito mais de 10 mil, tá ligado? Que a gente fez essas operações aqui agora no mercado financeiro. Mais de 10 mil pra ele? Eu não posso recusar agora. Agora ele que não pode recusar. Como assim? É, mais de 10 mil. Mas agora mais 10 mil alguém presta. Refutando o tragicômico, tudo é lacração. Bom, só pelo título, né, já deu pra ver que, né, que muito provavelmente o cara vai falar muita merda. Mas vamos lá, mano. Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar ver pelo menos até os 15 minutos, porque, né, pelo amor de Deus, mano, 50 minutos, né, mano, ninguém merece, mano. E, cara, eu acho que eu só vou continuar se eu ver que o cara realmente vai ter bons argumentos. Porque, né, pra você conseguir refutar o Wagner, você realmente precisa ter muito bons argumentos, porque o Wagner é o cara que, né, todo mundo conhece o Wagner, né, mano? Então, né, não preciso fazer muitas apresentações aqui. Eu não conheço muito desse canal, tá? Mas até onde eu sei, o dono desse canal, ele é uma pessoa progressista. Então, né, você já pode esperar, né? Uma linha de argumentação bem realmente abaixo da média. Mas, enfim, né? Isso aí a gente vai ver, né? A gente vai ver, né? Aqui, né? No decorrer do vídeo. Mas, mano, o cara tentar refutar o Wagner é porque realmente ou o Wagner falou muita besteira, ou é porque realmente o cara é um progressista. Então, né? Tudo leva aqui que ele realmente seja um progressista. Eu não posso confirmar isso, vamos confirmar aqui agora. Mas é isso aí, mano. Vamos lá, mano. Mas vai ser bem interessante, mano. Promete ser bem interessante. Vamos acelerar um pouquinho aqui, né? Porque, né, ninguém merece. Essa aqui eu acho que já tá bom. É isso aí, vamos lá, mano. Vamos ver se o cara realmente vai conseguir refutar o Wagner. Se não me engano, eu acho que ele vai tentar refutar ele naquele vídeo lá que ele fez sobre o Capitão América. Tentando refutar o Peter do Ened. E, cara, parece ser bem interessante. E eu quero dar aqui, né, os meus 2 centavos, né? Então vamos lá. Galera, esse aqui é o carinha do canal Tragicômico, também conhecido como Wagner ou Irrefutável. Pelo menos segundo esse camarada aqui, ó. Esse camarada comentou no meu vídeo. Vi seu vídeo, Liga Nerdola vs Peter Jordan, e o Wagner fez um vídeo incrível, refutando ponto a ponto o Peter. E duvido que você não saia do vídeo com uma visão totalmente diferente. Olha só como são as coisas. Cara, pra começar, eu acho muito importante a gente entender que não é porque um argumento é totalmente convincente pra você que significa que essa verdade é uma verdade absoluta e incontestável. Às vezes Cara, isso aqui já é um ponto bem um pouco questionável, né? Até porque, tipo, o cara basicamente é fã do Wagner, ele assiste o canal do Wagner e tal, e é óbvio, né, que, tipo, os fãs, né, daquele canal, eles vão, tipo, falar que, ai, nossa, aquele cara tem argumentos incríveis, tem argumentos maravilhosos e tal, tipo, porque na visão deles, aquele argumento que aquela pessoa dá, né, que o ídolo deles dá, é um argumento muito bom. Do mesmo jeito, por exemplo, que os fãs desse cara aqui podem dizer que os argumentos dele são incríveis, são maravilhosos, que são irrefutáveis e tal. Então, tipo, cara, eu acho que isso é uma coisa que todo canal tem, mano. Todo canal, tipo, vai ter um monte de seguidor que vai dar, né, o que aquela pessoa fala como a verdade absoluta. Mesmo que ele deixe bem claro que é a opinião dele. Então, o Wagner, mesmo deixando claro que é somente a opinião dele, ainda assim, os fãs do Wagner vão dar o que ele fala como se fosse a verdade absoluta. Eu, por exemplo, né, por ser fã do Wagner, eu levo muita coisa que o Wagner fala como um fato, mesmo sabendo que é somente a opinião dele. Mas, novamente, isso aí é uma coisa realmente mais minha. Novamente, do mesmo jeito que pode ter pessoas que podem achar que a opinião desse cara é a verdade absoluta. Então, isso é uma coisa que tem que transmitir em todos os canais. Tanto que até no meu canal tem pessoas que falam que o que eu falo é a verdade absoluta, que eu sou o dono da razão, que eu sou irrefutável e tal, sendo que eu nunca falei isso, mano. Eu nunca falei, mano. Eu venho aqui, eu dou a minha opinião. Agora, se tem pessoas que acham que a minha opinião é a verdade absoluta, eu não posso fazer nada. Aí, de outra pessoa, ela pode achar isso, do mesmo jeito que ela pode achar que a opinião do Wagner é a verdade absoluta, assim como também pessoas que podem achar que a verdade dele é a verdade absoluta. Então, né, isso é uma coisa que basicamente tem em todo o canal. Então, eu não sei porque ele ficou pegando pilha com isso daqui, mano, mas enfim. o negócio tá alinhado com a sua forma de pensar, e você fala, caraca, velho, que argumento foda, mas existem outras formas de pensar e não é bem assim não, cara. E além do mais, quando você... Sim, exatamente, mano, só que normalmente é aquilo, né, mano, isso aí depende de público, né. O público, né, que acompanha uma certa pessoa, se ela gosta das opiniões daquela pessoa, ela quase sempre vai concordar com aquela pessoa.
Enfim, isso vale tanto pro Wagner, tanto pra ele, tanto pra mim, tanto pra basicamente qualquer canal de opinião que tem no YouTube. Qualquer canal de opinião que tem no YouTube, os seguidores eles sempre vão concordar com tudo que aquele cara fala. Tem só uma vez ou outra que eles podem discordar e tal, mas na grande maioria das vezes eles vão concordar. Então, isso é uma coisa super comum. Você faz isso aqui no canal, vai lá assistir o vídeo do outro cara lá, eu duvido que você não vai mudar de opinião. É meio que você invalida o meu ponto de vista pra caramba, cara. Eu imagino que não foi a sua intenção. Mas é como se eu não fosse convicto das coisas que eu falo aqui, sabe? É como se eu só defendesse as coisas que eu defendo por falta de conhecimento. Que aí o VAR... É o pensamento dele, mano. É o pensamento dele, assim como as pessoas que te acompanham, por exemplo, podem pensar que o Wagner só não compartilha com as suas visões, ou também por ele ter falta de conhecimento. Então, tipo, isso é uma coisa que serve tanto pra você, tanto pra ele, mano. Tipo, é a opinião do público. A opinião do público sempre vai ser desse jeito. Eles sempre vão achar que o ídolo deles está falando a verdade, enquanto o outro só tá falando merda. Do mesmo jeito que os seus fãs vão pensar que o Wagner só tá falando merda e você está trazendo a verdade absoluta. Então, tipo, é uma coisa super comum, mano. Mas, enfim. Wagner, o irrefutável, ele é o cara que tem a informação certa. Não que eu não possa mudar de opinião, inclusive, muito pelo contrário, eu sempre estou muito aberto a mudar de opinião, caso eu realmente... Ó, isso aqui é uma coisa legal, mano. Isso aqui é uma coisa legal. Porque, normalmente, até onde eu sei, ele é um esquerdista e ele é progressista. Ele defende muitas pautas progressistas. Então, cara, se ele realmente for... Eu não sei, tá? Eu tô só teorizando aqui. Mas se ele realmente for, então, é um esquerdista progressista bem educado. Que é uma coisa bem rara de se encontrar. Mas vamos ver, né? me depare ali com argumentos que me façam chegar à conclusão que de fato eu estou errado, mano, não tem problema nenhum em mudar de opinião. Sempre sou muito... Legal, mano. Legal, bacana. Se ele realmente for um progressista, então é um progressista honesto. É uma coisa muito rara, né, que se tem por aí, né? Mas, novamente, vamos ver, né? Porque o que vai provar isso são os argumentos, né? Eu confesso que eu tô ansioso, mano. Eu tô ansioso porque eu achei que ele ia ser muito militante, mas eu acho que não, mano. Eu acho que ele vai ser um cara que vai realmente querer entender o ponto, querer entender o argumento, mano. Isso é uma coisa realmente bem legal. Então, vamos lá. Aberto a escutar pontos de vista diferentes e exatamente por isso, mais uma vez, eu não vou tapar os ouvidos para opiniões diversas, eu não sou essa pessoa. Assistiu? Maravilhoso, mano, muito bom. Eu acho que tem que ser assim, mano. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem que estar aberto a qualquer tipo de opinião, mesmo que seja uma opinião que você discorde completamente, mano. Então vamos lá, né? O vídeo do Wagner, 1 hora de argumentação, cara. E só deixando claro, tá, que eu concordo com basicamente tudo que o Wagner falou nesse vídeo. Eu acho que a única coisa que eu discordo um pouco é a parte onde ele tenta passar um paninho pro Peter e tal, dizendo que, não, mas veja, gente, ele tá assim do nosso lado e tal, o que eu discordo completamente. Pra mim, o Peter, ele não tá do nosso lado, ele não é um Nerdola, ele é só realmente o cara que tenta se pagar de Nerdola e tal, só pra... Porque ele é aquele famoso isentão, né, aquele famoso cara que tenta dizer que, não, eu estou do seu lado, tá, eu tô do seu lado. Mas aí, né, aí passa um segundinho, aí ele vai lá e eles dão uma facada nas costas. Tanto que ele me bloqueou no Twitter. Ele me bloqueou no Twitter só porque eu fiquei questionando ele. Pois é, sei lá, eu acho que esse tipo de pessoa é uma pessoa, né, que tá muito assim do seu lado, né, mas tá bom, né, se ele tá dizendo, né, então tudo bem, né, eu discordo disso, tá, mas se o Wagner, né, acha que o Peter realmente tá do nosso lado, que ele defende as coisas que a gente defende e tal, que ele tá mais alinhado pra direita, o que eu discordo completamente, mas se é a opinião do Wagner, pra mim tudo bem, né, a opinião dele, e aí não tem muito o que discutir. Eu vi 1 hora, eu assisti. Quer um spoiler? Eu tenho discordâncias do início ao fim. Exatamente como eu achei que seria. Até porque eu já... Ok, mano. Eu quero ver os argumentos, hein? Eu estou muito doido pra ver os argumentos. Porque muita coisa que o Wagner falou lá, cara, são coisas basicamente irrefutáveis. Então eu tô muito ansioso pra ver o que ele vai fazer pra tentar refutar, ou pelo menos colocar um bom contraponto. Eu conheço o conteúdo do canal Traje Cômico, de longa data, eu já conheço esse canal há muitos anos. Então vamos lá, cara, eu vou pontuar aqui tudo que eu achei importante que o Wagner falou ali ao longo de 1 hora. Eu vou dar o contexto aqui pra vocês entenderem do que eu estou falando, mesmo sem assistir o vídeo dele, porque eu sei que muita gente vai acompanhando e não assiste esse tipo de conteúdo. E pra quem não me conhece, eu sou o DS, deixa o like aí e não se esqueça de deixar a sua opinião. Mas é muito importante, cara, antes de você vir com a opinião pronta, você escutar primeiro, assistir, muita coisa vai ser conversada aqui. Mas o diálogo é legal, cara, né? Se expressa do jeito que você acha melhor aí, comenta nos comentários. Basicamente, mano, isso aqui é legal, hein, mano, porque apesar de eu ter 100% de certeza que ele é um esquerdista progressista, ele é aquele esquerdista progressista que a gente não tá acostumado, né? É aquele cara realmente educado, da hora e tal, que quer realmente escutar o outro lado, que quer ouvir boas ideias, que quer entender o argumento. E como a gente sabe, isso é uma coisa que não se espera de uma pessoa de esquerda, né? Então isso é bem raro, né? Então vamos aproveitar, né? Aproveitar, né, que aqui temos um esquerdista que realmente quer argumentar, né? Que realmente quer entender o outro lado, quer entender o argumento, né? Então, novamente, isso é uma coisa muito boa e parabéns aí ao nosso manito aí, mano. Eu vou chamar ele de manito porque, sei lá, porque sim. O Wagner começa elogiando o Peter Jordan, falando que o Peter Jordan, na opinião dele, é um excelente comunicador, um dos maiores canais, um dos maiores apresentadores. O que eu discordo completamente, mano. Esse aqui é o ponto que eu mais discordo do vídeo do Wagner. Mas tá bom.
do YouTube do Brasil. Ele fala que mesmo o Peter estando equivocado, ele expõe argumentos tão bem que isso torna o discurso dele convincente. Cara, eu poderia dizer o mesmo do Wagner, do Tragicômico. Eu acho que justamente pelo fato do Wagner ser um excelente apresentador, um excelente argumentador, muita gente acaba sendo convencido pelo discurso dele, mas eu não concordo com todas as interpretações dele. Eu acho... Esse argumento aqui também é um argumento péssimo, porque dependendo disso, então a gente pode falar a mesma coisa dele, né? Tipo, a gente pode dizer que, mano, às vezes esse cara aqui, ele fala tanto, mas tão bem, que a pessoa vai lá e se convence pelo discurso dele. Tipo, sabe, sei lá, eu acho um argumento muito idiota, mano. Muito idiota esse argumento de, mas você só se convence por causa do jeito que ele fala e tal, consegue convencer muitas pessoas. O que não faz muito sentido, até porque se realmente fosse assim, então todo mundo iria concordar com o Wagner, e todo mundo também, sei lá, não iria concordar tanto assim com o Peter, já que o Wagner fala que o Peter é um ótimo comunicador, sendo que se realmente é verdade, então por que muita gente considera ele um lacrador, considera ele um isentão? Tipo, sabe, não faz muito sentido, mano. E também é um argumento que tem como usar contra ele, né? Que do mesmo jeito que ele acha que as pessoas só acreditam no que o Wagner fala pelo jeito que ele fala, a mesma coisa você pode falar dele, né? Então, né, se alguém concordar com ele, pode ser simplesmente porque, né, ele fala de um jeito que acaba convencendo. Enfim, é um argumento que serve pra ambos os lados, né? Então é um argumento bem ruim, mano. Então, enfim. Acho que ele traz ali informações que realmente são fatos, mas as conclusões são equivocadas, né? Pelo menos na minha opinião. E ele começa concordando com... Tudo bem, beleza, mano. Então, elabora essa sua opinião e vamos ver se ela faz sentido ou se não faz sentido, mano. Vamos lá. Peter, quando o Peter disse que a qualidade dos filmes, né, principalmente falando do UCM, caíram por causa da lacração, por causa das... Ok, isso é fato. Não, isso aqui é fato, mano. Isso aqui é fato. Eu quero muito ver como que ele vai conseguir refutar isso daqui, mano. Vamos ver. As pautas progressistas passaram na frente dos roteiros. Esse aqui é um assunto que... Estamos contra... Acabou de dar uma propaganda aqui, mas é bem interessante porque ele fala que as pautas progressistas estão passando na frente do roteiro. Sendo que, não é que as pautas progressistas estão passando pelo roteiro. O que o Wagner quis dizer é que o roteiro está sendo somente resumido a pautas progressistas, justamente porque, em vez de eles se preocuparem em contar uma boa história, eles estão se preocupando em passar mensagens progressistas. Ou seja, o roteiro acaba sendo influenciado pelas pautas progressistas. Não é que as pautas progressistas estão passando por cima do roteiro. É isso que o Wagner quis dizer. Mas tudo bem, beleza. Tratando pessoas que nasceram entre 1950... Caralho, 1950, mano. Caraca, mano, você quer o quê, mano? Você quer... Mano, você quer basicamente um bisavô, né, mano? E 2000, que possam... Caraca, quem me acompanha tá bom. aí já tá cansado de ouvir, de cara que eu já discordo. Pra mim não faz sentido nenhum conectar falta de qualidade a pautas progressistas. Mas e quando as pautas progressistas interferem na qualidade daquele produto? Porque a gente teve vários conteúdos que poderiam ter sido muito bons, mas que por causa da lacração acabaram não sendo. Como, por exemplo, a série da She-Hulk. A She-Hulk, né, a personagem em si é uma personagem bem legal, advogada e tal, bem interessante, daria pra ter feito uma boa série. Mas por conta da lacração, por conta dos criadores resolverem fazer mais uma série feminista do que realmente uma série da She-Hulk, a série acabou sendo uma bosta. Porque a She-Hulk, né, ela deixou de ser aquela personagem interessante e virou basicamente uma lacradora feminista de Twitter. Então, tipo, sim, a She-Hulk é uma série que foi estragada pela lacração. Porque se não fosse pela lacração, a série não seria feminista. Se a série não fosse feminista, ela com certeza seria muito boa e a personagem, a protagonista, ela não seria tão chata e insuportável como ela é na série. Porque ela só é chata e insuportável na série porque ela é uma feminista. E toda feminista é chata e insuportável. Então, sim, na She-Hulk, o que estragou foi a lacração. Porque por conta da lacração, a série não teve qualidade. Então, esse argumento não fez muito sentido assim, mas... Ok, vamos já seguindo. Porque se pauta progressista fosse sinônimo de falta de qualidade, todo o trabalho... Não é que é sinônimo de qualidade, tá? Tanto isso é uma coisa que eu também vivo falando nesse canal. A lacração não tem nada a ver com qualidade ou não. Porém, a qualidade ela é afetada por causa da lacração. Porque como os criadores eles estão pensando mais em passar a pauta política do que realmente vai ser uma coisa boa, a pauta política acaba ficando na frente da qualidade. É por isso que aquele produto não tem qualidade. Ou seja, se não fosse pela pauta política, aquele produto poderia ter sido muito melhor. Como, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Pequena Sereia, que mudaram a atriz, né? Em vez de colocar uma atriz parecida com a personagem original, colocaram uma personagem negra. Se não fosse pelas pautas progressistas, eles não teriam feito isso. Porque a atriz foi claramente escolhida unicamente por causa de pautas progressistas. Porque eles queriam fazer uma Ariel ser negra. Eles queriam mudar a etnia da personagem, assim como a Disney já fez com vários outros personagens. Elas pegam os personagens clássicos e trocam a cor de pele deles por negro. E, cara, basicamente eles só fazem isso por causa de pautas progressistas. Então, se não fosse pela pauta progressista, a gente teria uma Ariel mais fiel à animação. E se a gente tivesse uma Ariel mais fiel à animação, muito provavelmente o filme teria sido muito mais adorável, muitas pessoas teriam ido ver o filme, e o filme teria sido um sucesso de bilheteria, e não um fracasso como foi.
Então, né, por conta da lacração, esse filme, por mais que tenha muita gente que tenha gostado e tal, ele acabou sendo um fracasso. Justamente porque muitas pessoas não quiseram ver por conta da lacração. E a gente viu isso principalmente nos trailers. Onde num trailer, basicamente, sempre pegava muitos dislikes. Justamente porque a grande maioria das pessoas não gostaram da troca de etnia da personagem, porque não faz sentido nenhum. Para o progressista seria obrigatoriamente ruim, mas nós temos o filme Ainda Estou Aqui, que é um bom filme. Você Pô, não, calma aí. Calma aí. Mano, de todos os filmes que ele pegou aqui, mano, ele pegou o pior exemplo de todos. Tanto que o Wagner gostou desse filme, mano. O Wagner, ele falou que o filme é chato e tal, que fez ele dormir. E eu concordo com ele, mano. Realmente, mano. O início desse filme, mano, é chato pra caralho, mano. Nossa, é muito chato, mano. Sério, mano. Caralho, mano, quando eu tava vendo Ainda Estou Aqui, eu tava sentindo que eu tava jogando Red Dead Redemption 2. Porque eu tava com muito sono, eu tava querendo dormir, mano. Eu tava muito querendo dormir. Então, mano, esse filme aí não é muito bom, não, como fala, mano. Na verdade, mano, eu acho que a maior prova de que a grande maioria das pessoas não gostaram toda assim desse filme é que depois que acabou o hype pro Oscar, teve muitas pessoas que elogiaram o filme, falando que o filme era incrível, maravilhoso, era a maior obra-prima de todos os tempos, mas aí foi só passar o hype do Oscar, que aí o que aconteceu depois. Gente, mas pensando bem, o filme não era tão bom assim. Mas veja bem, o filme nem era lá essas coisas, ele nem é tão bom assim e tal. Ou seja, muitas pessoas que gostaram do filme, magicamente mudaram de opinião. Ou seja, enquanto estava no hype do Oscar, esse filme era a maior obra-prima. Aí foi só passar o hype do Oscar, que pronto, o filme foi esquecido. Quase ninguém mais fala desse filme. O que novamente é interessante, né? Porque esse filme realmente é bom, então por que só falaram dele no hype do Oscar? Aí foi só passar o hype do Oscar, que magicamente ninguém mais falou desse filme, e quem falava que era bom, agora tá falando que, mas o filme nem era lá essas coisas, nem era tão bom assim. Ou seja, será que a grande maioria das pessoas que falaram que gostaram desse filme só fingiram que gostaram só pra esse filme poder concorrer ao Oscar? Será? Bom, não sei, né? Mas é curioso, né? Mas, cara, de todos os exemplos que ele poderia ter usado, esse aqui foi o pior de todos, mano. Pelo amor de Deus. Esse filme, pra mim, é terrível. pode não concordar com a narrativa do filme, você pode não concordar com os assuntos abordados ali, mas é um filme bem produzido, bem dirigido, é um bom filme. Eu poderia dizer o mesmo. Não, pera aí, então aí você tá falando na questão técnica. Existe a questão técnica e existe a questão do gosto pessoal. Não é porque o filme é tecnicamente, sei lá, muito bonito, tem uma boa direção, uma boa fotografia e tal, que significa que eu sou obrigado a gostar. Porque se a história for uma merda, se os personagens for uma merda, eu não vou gostar. Tanto que eu tava cagando se a direção era perfeita, se a atuação era impecável e tal. Eu não tava nem aí, porque o filme é chato, o filme é ruim. O filme é chato pra cacete. Então não interessa tudo isso, mano. Então, tecnicamente, ele pode até ser bom. Mas, na visão, né, sei lá, da maioria do público, ele pode ser um filme ruim. Então, sei lá, também achei um outro argumento bem fraco. Mesmo de The Boys, uma série que eu sou muito fã, fantástico, The Boys, cara. The Boys também é uma série progressista, desde o início. Não, mas calma aí, mas aí no The Boys tem um detalhe. Tem um detalhe que é até bem interessante. A série, por mais que ela seja uma série progressista, ela meio que sofreu aquele famoso efeito do Capitão Nascimento. Ou seja, o personagem, né, um dos personagens vilões, né, que tem na série, né, que é o Capitão Pátria, ele foi feito para ser uma representação uma representação do Trump. Todo mundo sabe disso. Só que o Capitão Pátria ele ficou tão bom e tão carismático que ele basicamente virou um grande ícone. Ou seja, o pessoal, em vez de odiar esse personagem, ele se tornou basicamente o personagem mais amável da série inteira. Tanto que todo mundo ama o Capitão Pátria. E todo mundo só lembra de The Boys por causa do Capitão Pátria. Eu, por exemplo, que basicamente nem vi muito esse The Boys, eu só conheci a série, eu só fui saber da série por conta do Capitão Pátria. Porque ele virou um meme mundial. Então, tipo, é até muito engraçado isso. E a série também ela não tinha tanta lacração. Ela tinha uma coisinha ou outra lá e tal, só que ela não me incomodava tanto assim. Agora, olha só que detalhe curioso. Justamente pelo fato das últimas temporadas estarem meio que perto, né, da época das eleições, onde o Trump, né, iria se candidatar de novo, e ele ganhou, né, como a gente viu. Mas como a candidatura do Trump estava bem perto, a série precisava ser ainda muito mais progressista. Porque a série precisava deixar de ser uma série falando, né, sobre vilões e tal, para realmente ser uma propaganda política anti-Trump. Porque eles queriam o máximo possível tirar a voz do Trump. Eles não queriam que o Trump ganhasse as eleições. E foi justamente nesse momento onde a série começou a ser mais odiada. Onde todo mundo começou a detestar a série. Então olha só que curioso, né? No início da série, onde ela não lacrava tanto assim, ela tinha só uma coisa ou outra lá de lacração, todo mundo gostava da série. Aí foi só ela chegar perto das últimas temporadas, que era justamente a época onde ela mais começou a lacrar, que aí o pessoal não começou a gostar tanto assim dela. E foi justamente a época onde geral começou a reclamar de The Boys.
Justamente quando ele começou a ser ainda muito mais progressista do que ele já era. Ou seja, quando ele não era muito progressista, ele era bom. Aí foi só ele ser muito mais progressista que magicamente todo mundo passou a odiar a série. Coincidência, né? Pois é. Muita gente de direita gostava da série desde o início. Só que assim, eu entendo. Mas não é porque o produto em si é progressista que significa que é ruim. Não. Até porque depende de como vai ser feito. The Batman, por exemplo, ele tem muita pauta progressista. Mas ainda assim é um bom filme. Tanto que o próprio Wagner fala isso, né? O próprio Wagner fala que não é porque a série tem lacração e tal que você não pode gostar. Tanto que ele mesmo falou que ele gostou de The Batman, mesmo admitindo que The Batman tem lacração. Então isso é um ponto que até o próprio Wagner já refutou no vídeo dele, mano. Então é muito curioso. Eu não sei por que ele tá falando disso aqui, mano. Entendo quando esses caras falam que o problema é passar as pautas à frente do roteiro. Mas aí o problema não é a pauta, aí o problema é o roteiro não ser a prioridade, não é? Mas aí que tá, meu querido. Mas o argumento é justamente esse, mano. É justamente aquilo que eu já falei. Acaba sendo um problema justamente porque a pauta política, ela interfere no roteiro. Ou seja, o roteiro só é daquele jeito por causa da pauta política. O roteiro de She-Hulk só é uma merda por causa da pauta política. Porque se não fosse pela pauta política, o roteiro não seria um roteiro feminista. E o que estraga a série é justamente porque é uma série feminista. Então sim, a mensagem política interfere no roteiro. É isso que a gente está falando. A gente está falando que a pauta política passa pelo roteiro. E sim que a pauta política interfere e modifica o roteiro. Ou seja, o roteiro só é daquele jeito por conta da pauta política. É esse o argumento. E eu acho que ele não entendeu esse argumento, tá? Mas tudo bem, vamos lá. É importar pra pauta, é deixar de importar com o roteiro, entende? É diferente, cara. Qualquer coisa. Não é diferente, mano, porque você não tá entendendo que o ponto em questão é que a pauta interfere no roteiro. Que o roteiro só é daquele jeito por conta da pauta política. Eu acho que esse ponto que ele não entendeu. Está bom. Coisa que passar na frente do roteiro vai prejudicar a obra. Aí não é uma questão de ser progressista. Coloquei um boneco que tá muito calor, cara, eu tô suando. Mas basicamente a gente tem vários casos aí de filmes que tiveram a sua qualidade comprometida justamente por causa de pressão que executivos fizeram em cima de roteiristas. E eu não estou falando de trabalhos progressistas. Eu poderia citar como exemplo aqui a Liga da Justiça do Snyder. Eu sei que muita gente não gosta do Snyder Cut, eu sei que muita gente não gosta da abordagem do Snyder com a Liga da Justiça, mas eu acho que todo mundo consegue concordar que o Snyder Cut é melhor do que a versão da Liga da Justiça que foi pros cinemas. Acontece que o Snyder Cut nem é o roteiro original, ele já é um roteiro adaptado. O Snyder tinha sido roteiro, ele teve que mudar, chegou a gravar esse roteiro que já tinha sido limado pelos executivos da Warner. Tá, mas aqui ele tá pegando um caso super específico, tipo, muito específico. Até porque o Snyder Cut, ele tem 4 horas. Então, tipo, se o Snyder conseguisse fazer algo com 4 horas, aí também é foda, né, mano? Aí também é bem foda, né? Então, tipo, aqui ele tá pegando um caso muito isolado. Porque o que aconteceu no caso, o que aconteceu nesse caso foi muito específico. Porque o Snyder, ele teve que sair no meio da produção do filme, porque, né, infelizmente, né, a filha dele acabou falecendo. Por conta disso, né, ele não poderia continuar dirigindo o filme. E por causa disso, tiveram que chamar um outro diretor para poder terminar o filme. Porque eles tinham que entregar aquele filme. Eles não poderiam esperar o Snyder sair do luto dele. Eles precisavam logo fazer aquele filme para poder entregar, porque eles têm um prazo. Então, cara, ele tá pegando um caso aqui super isolado. Ele tá pegando um caso muito específico pra tentar mostrar o ponto dele, sendo que ele tá pegando um caso muito isolado, mano. Então não faz sentido, mano. Não faz sentido. Pra esse argumento dele fazer sentido, ele deveria pegar várias obras específicas, onde ambas tem esse elemento. E aqui ele não tá fazendo isso, aqui ele pegou um caso super isolado, que tem um contexto completamente diferente. O que não tem nada a ver com o argumento central que o Wagner trouxe no vídeo dele. Então é outro ponto também que não faz o menor sentido. Esse tipo de interferência em roteiros acontece, não é só com pauta progressista, não. E aí, Sim, só que na grande maioria dos casos que a gente vê hoje em dia é por conta de pautas progressistas. Ninguém está dizendo que não existe esse tipo de coisa que não tem a ver com pauta progressista. É óbvio que existe. Não é porque você reconhece um que você está negando a existência do outro. É a mesma coisa que, por exemplo, sei lá, eu falar que existe racismo contra branco e você dizer que, nossa, então você está dizendo então que o negro ele não sofre racismo. Não, óbvio que não. Só estou querendo dizer que tanto o negro, tanto o branco sofrem racismo. Beleza, o negro ele pode sofrer muito mais do que o branco, mas o branco ainda sofre. Você reconhecer um não invalida o outro. Essa é a questão. Então, na grande maioria que a gente tem das obras, elas são sim estragadas pela lacração. E esse é o ponto do Wagner. Ele está querendo dizer que não existem obras que não podem ser estragadas sem ser pela lacração. É óbvio que existe, só que elas são uma minoria. Tanto que ele citou aqui o Snyder Cut, que é uma minoria da minoria, que foi um caso super específico. Então, né? Inúmeras situações onde o roteirista acaba perdendo um pouco dessa liberdade criativa, esse tipo de coisa acontece, tá sujeito. Mas vamos... Sim, acontece. Ninguém falou que não acontece, cara. Ninguém falou que não acontece. Só que não é a maioria, essa questão. A grande maioria dos casos que a gente vê hoje em dia é por conta de pautas progressistas. Essa questão, e é isso que o Wagner levantou. Em momento algum, o Wagner falou que não existe esse tipo de caso.
Aqui é só, tipo, sei lá, um argumento que ele tirou do cu dele e tá tentando justificar como se as pessoas falassem isso, sendo que ninguém falou isso, mano. Então, é basicamente um espantalho, porque ninguém falou isso, mano. Ninguém falou isso. É só ele que tá dizendo que, tipo, ai, nossa, mas esse tipo de caso que existe. Sim, quem é que tá falando que não existe? É óbvio que existe, só que não é a maioria, tá? São minoria da minoria. A gente não tá falando aqui da minoria, a gente tá falando da maioria. Vamos lá, cara, a gente só tá começando. Ainda na introdução, o Wagner fala que ele Cara, mano, se isso aqui é só o começo, então, pelo amor de Deus, mano. Porque até agora aqui os argumentos foram péssimos. Mas vamos lá. não compactua com intolerância no geral, com discursos racistas. Cara, ótimo, né? Ninguém tem que concordar com isso, mas... Mano, isso é meio que óbvio, né, mano? É óbvio, né, que o cara não vai chegar e dizer que, nossa, eu sou a favor do racista, do nazismo, sei lá, da transfobia, enfim, toda essa merda, mano. É óbvio que ele vai falar que ele é contra, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ninguém vai chegar e falar abertamente que é isso, mano. Não que o Wagner seja isso, obviamente, tá, mano? Mas, né, tipo, mesmo se uma pessoa fosse, ela não ia chegar na internet e falar abertamente isso, porque é óbvio que ela seria totalmente nichada. Então, tipo, isso é meio que óbvio, né? Mas, enfim. Mas, hoje em dia, no mundo que a gente vive, vendo as merdas que a gente vê na internet, eu particularmente tenho um posicionamento e defendo que não basta você não ser preconceituoso. Você tem que ser anti-preconceito. Não basta você... Não? Que? Não, peraí, como é que é? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, vendo as merdas que a gente vê na internet, eu particularmente tenho um posicionamento e defendo que não basta você não ser preconceituoso. Você tem que ser anti-preconceito. Não basta você não ser preconceituoso. Você tem que ser anti-preconceito. Mas peraí. Se eu não sou preconceituoso, automaticamente eu não sou contra o preconceito? Tipo, não é a mesma coisa? Mano, como assim, mano? Tipo, mano, se eu não sou preconceituoso, se eu sou uma pessoa que não pratica nenhum tipo de preconceito, então automaticamente isso quer dizer que eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Porque se eu fosse a favor, eu iria praticar aquilo. Então, como assim, mano? Cara, não faz sentido nenhum isso daqui, velho. Que porra de lógica é essa, mano? Mas tá bom, beleza, tá, vamos lá. Tá, eu acho que essa aqui vai ser a parte mais progressista, né, que ele vai dar aqui, tá? Porque esse discursinho aí tá parecendo um discursinho bem progressista, mano. Mas vamos ver. Basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta... Mas, mano, se eu não sou racista, então automaticamente eu sou contra o racismo, mano. Pelo amor de Deus, é lógica, mano. É lógica básica. Se eu sou contra o racismo, então é lógico que eu não vou ser racista. Do mesmo jeito que se eu não sou racista, então quer dizer que eu sou contra o racismo. Pelo amor de Deus, mano, isso é óbvio, velho. É óbvio. Pelo amor de Deus, mano, que porra de lógica é essa, mano? Então... Basta você não ser machista, você tem que ser antimachista. Não basta você não ser transfóbico, você tem que ser antitransfóbico, sabe? Tá, peraí, mano, peraí. Eu acho que eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Então ele tá querendo dizer que não basta só você chegar e dizer que você é contra o preconceito. Você tem que, tipo, ficar sinalizando virtude, dizendo que você se preocupa com as minorias, dizendo que você quer mais representação, dizendo que, sei lá, que mulher trans é mulher. É isso que ele tá dizendo? Ele tá dizendo, então, que não basta só você ser contra o preconceito. Você tem que ficar sinalizando virtude e ficar o tempo todo dizendo que você é antipreconceituoso. É isso que ele tá dizendo? Porque, mano, se é isso aí, eu não tenho nem o que dizer, né? Literalmente é discursinho genérico de militante de Twitter. Então não tenho o que dizer. Por quê, cara? Porque é muito fácil. Não, eu não sou preconceituoso, não, eu não falo essas merdas, não. Mas tá cheio de gente aí falando merda. E aí você deixa baixo, porque você sabe que parte desse público consome o seu conteúdo. Se eu criticar, fala... Mano, peraí. Ele tá querendo dizer que o público que consome o conteúdo do Wagner é racista, transfóbico e toda essa merda? É isso que ele tá falando? Cara, eu não sei, mas se realmente fosse daqui, mano... Amiga, é sério isso, mano? Mano, você tá vendo isso tão bem? Tipo, beleza, os argumentos estavam uma merda. Mas, pô, mano, você tá vendo isso tão bem, velho. Tá vendo tão bem. Eu precisava lacrar. Mano. Mano, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? O cara realmente é um progressista. Porque isso aqui é literalmente discurso progressista. Tipo, só pessoa progressista vai falar esse tipo de merda. Enfim, eu não preciso refutar esse ponto aqui, mano, porque, cara, todo mundo sabe que isso é uma mentira. Todo mundo sabe que isso é uma mentira porque não tem como Wagner atrair esse público, já que ele sempre faz de tudo para não ser preconceituoso com nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo. Na verdade, quem tem esse tipo de público é justamente essas pessoas que ficam pagando, né, de que, não, eu sou contra o racismo e tal, mas aí, né, quando é pra ser racista com branco, por exemplo, elas estão lá aplaudindo. E a grande maioria desse público vai lá e aplaude também. Diferente do Wagner, porque o Wagner já mostrou 1000 vezes que ele é contra qualquer tipo de preconceito, seja com branco, seja com negro. Ou seja, é contra ambos, não é só contra um único grupo específico. Então isso aqui não tem nada a ver. Porque a lógica que ele tá tentando trazer aqui, pelo menos ao meu ver, é que o Wagner tem discursos que vão fazer com que pessoas transfóbicas entrem e comecem a acompanhar ele. Só porque, sei lá, ele fala que mulher trans não é mulher, por exemplo.
Aí, por ele falar isso, ele vai atrair um público transfóbico. Tipo, sei lá, pra mim, essa é a lógica que ele tá querendo passar aqui, mano. Enfim, eu não preciso dizer como isso aqui é uma lógica de merda, né? Que não faz o menor sentido. Mas tá bom, vamos lá. Falas preconceituosas aqui vão me cancelar, então é melhor não falar nada, cara. Vou ficar em cima do muro aqui, não vou ser preconceituoso. Mas Ou seja, fique calado, não dê a sua opinião, porque pra mim a sua opinião é uma opinião que pode atrair pessoas preconceituosas. É literalmente isso, mano. Ou seja, a sua opinião, na minha visão, é uma opinião preconceituosa. Por isso, ela vai atrair pessoas preconceituosas e você vai ter um público preconceituoso. Então fique calado, não fale nada. Não dê a sua opinião. Não dê a sua opinião porque eu defini que essa opinião é uma opinião preconceituosa e que vai atrair pessoas preconceituosas. Então não fale disso, fique calado. Mano, é literalmente isso que eu entendi. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas pelo que dá a entender, é basicamente isso que ele quis dizer, mano. Enfim, não fez o menor sentido, mas tá bom. também não vou me posicionar quando essas falas acontecerem, quando elas gerarem grandes proporções. Eu vou ficar na minha aqui. Não, cara, não basta. Não basta você não ser preconceituoso. Você tem que se posicionar contra o preconceito. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho. Mano, é o discurso progressista mais genérico que existe, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu nem vou ficar perdendo tempo nessa parte aqui, mano, porque, né, não tem muito o que dizer, mano. É totalmente autoexplicativo, né, mano? Ai, velho, pelo amor de Deus, mano. Pois é, né, pra quem achava que ele não era progressista, bom, eu acho que a resposta já tá bem óbvia, né? Talvez o Wagner não enxergue lacração em tudo, mas a gente sabe que boa parte desse público da Liga Nerdola enxerga. Boa parte nada, mano. Calma aí, boa parte não, são uma minoria. Eles existem, é óbvio que existem, só que eles são a minoria da minoria. A grande maioria dos canais não fazem isso. Eles fazem esses vídeos de vez em quando? É óbvio que fazem. Tanto que eu mesmo já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Só que, novamente, eles são a minoria. Eles não são a maioria. Calma aí. Ele tá tentando falar aqui como se fosse a maioria. Eles não são. Eles são a minoria. A minoria da minoria. Então, calma aí, mano. Calma aí. Cara, e falam coisas horrorosas. Mas, enfim... Tá, então, por que você não cita essas coisas horrorosas? Tipo, não é porque, sei lá, na sua visão é uma coisa horrorosa que realmente seja horrorosa. Porque, mano, como ele claramente é um cara progressista, ele com certeza deve ser uma das pessoas que deve achar que, se você falar que, sei lá, que mulher trans não é mulher, por exemplo, ele deve achar isso uma fala super preconceituosa. Nossa, como você pode falar que homem é homem? Nossa, não, você está sendo transfóbico. Eu não duvido, tá? Eu não duvido que ele seja esse tipo de pessoa que tenha esse tipo de pensamento. Ou seja, ele considera, nossa, cebolinha. Ele considera as falas preconceituosas. Mas não é porque ele considera que realmente sejam preconceituosas. Tem uma diferença, tá, meu querido? Então, né? Então tem isso daí, né? Eu já adianto que esse vídeo aqui não vai ser só discordância, não. Tem coisa que eu concordo com o Wagner. Por exemplo, ele fala que essas pautas, elas foram todas politizadas. E, mano, isso é verdade. Eu comentei sobre isso no vídeo que eu fiz falando sobre o debate da Liga Nerdola contra canais esquerdistas. A partir do momento que existem pessoas defendendo essas pautas, lógico, poderosos, políticos vão querer se aproveitar, empresas vão querer se aproveitar, vão querer vender seus produtos para esse público, vão querer ganhar votos, vão querer conquistar essa galera. Sim, e é exatamente isso que o Wagner vive falando, é exatamente isso que é a lacração, mano. É justamente pegar todas essas pautas que não eram políticas e politizar elas. Tanto que eu realmente acredito que, sei lá, há alguns séculos atrás, realmente essas pautas eram realmente pautas que realmente queriam uma boa representação, queriam proteger mulheres, negros, LGBTs e tal. Eu realmente acredito nisso. Só que hoje em dia, ela não é mais isso. Ela é unicamente uma pauta política feita unicamente para eleger político de esquerda. Somente para isso. Onde eles usam o discurso de que eles são a favor das minorias e tal, o que a gente sabe que é uma puta de uma mentira. Porque se a minoria for contra essas pautas e for, sei lá, uma minoria de direita, é aquilo que a gente já viu, mano. Se for negro, é capitão do mato. Enfim, a gente já viu isso várias vezes, mano. Então, tipo, eles não defendem as minorias, eles defendem a pauta política. Só que eles usam das minorias num discurso para poder vender essas pautas políticas. Que é o que a gente vê basicamente toda santa hora. Então tem isso aí também. Lógico, isso vai acontecer. E além do mais, além das questões políticas, também existem questões religiosas. A religião, infelizmente, também está fortemente ligada à política. Falando de religiosos cristãos, por exemplo. O cristianismo prega a submissão da mulher, então os discursos cristãos... Tá, nesse ponto aqui eu não vou poder falar muito, tá? Porque eu não sou cristão, eu não entendo muito de religião e tal. Então realmente seria muito melhor se um cristão falasse aqui. Eu acho que eu vou mandar esse trecho aqui para um amigo que é cristão. Aí eu vou deixar que esse cristão tente refutar essa parte aqui, tá? Então tá, se for o caso eu colocar na edição, tá? E aí, se for o caso, né? Porque eu tenho alguns amigos que são cristãos. Então, se for o caso, né? Eu vou mandar esse trecho aqui pra eles, pra que eles possam meio que dar, né, um contra-argumento, já que eles entendem disso melhor do que eu. Cara, a questão é que geralmente o cristianismo é mais associado à direita,
que é uma ideologia que prega bastante pelo conservadorismo, né? E geralmente a pessoa vê o conservadorismo como algo de direita, sendo que não, muita coisa na direita que o cristianismo é contra. Como, por exemplo, em cristianismo tem muita coisa contra o capitalismo em si, pela questão da ganância, né? Não que ser capitalista seja ganancioso, mas mesmo assim, a gente fala em ajudar os pobres, né? Muita coisa. Porém, não quer dizer que a gente é contra a política. O cristianismo não tem nada a ver com política. O máximo de política que tem é que Jesus é rei, só isso. Complicado de explicar. O cristianismo é um estilo de vida, não é política, mano. Eu não preciso ser obrigado a gente não precisa estar no meio político. A gente tem que obedecer os superiores, a gente tem que obedecer os superiores, contanto que eles não façam nada, alguma ordem contra a palavra de Deus, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente tem que obedecer os políticos, porque foi Deus que colocou eles nesses cargos, querendo ou não. Foi eles que botaram os reis, os presidentes, querendo ou não foi Deus, então a gente tem que respeitar eles. E a gente tem que, porque na questão a gente tem que bater diferentes coisas que vai contra a palavra de Deus. É isso. A gente não tem nada a ver com política, a gente não tem que meter política no meio. O cristianismo é a mensagem do cristianismo é sobre amor. Amor entre irmãos, entre o próximo, principalmente amor para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. É isso. Ajudar os necessitados. O estilo de vida é esse. Servidão. O estilo de vida é de servidão. Isso que é o cristianismo. Tem muito daquilo também, né? Que o cristianismo defende que a gente sempre tem que ajudar aqueles que mais necessitam. Não tô falando que é compartilhar, não. Igual o comunismo prega, que tudo é de todos, não. A gente prega que a gente deve ajudar. Sendo que muita coisa na direita, uma ideia de conquista, né? De que é meu, é mérito meu, só meu, tá ligado? Já o cristianismo prega a vertente de ajudar. Isso aqui que ele falou tá errado, porque o problema das pessoas é que eles ouvem a submissão feminina dentro da Bíblia, eles acham que a submissão feminina se enquadra em não fazer absolutamente nada, em apanhar do marido, mandar a mulher calar a boca e ela aceitar, o cara fazer qualquer coisa com ela, e isso não é verdade. A submissão da mulher está sobre ela entender que é o homem quem toma as atitudes, e é ela quem ajuda o homem a tomar as atitudes dentro da vida espiritual e outras coisas mais, né? E aí pode ser que as coisas acabem contrastando com a esquerda, porque a esquerda, principalmente a revolucionária, ela essencialmente prega a destruição desses valores patriarcais. Entendeu? Então sim, pode ser que bata. Vai ter que tomar cuidado para falar qual é o tipo de submissão. E além disso, vamos deixar bem claro que o cristianismo não é de direita, tá? A direita é uma coisa e o cristianismo é outra. Então tá duplamente errado, porque não é nem isso que o conservadorismo prega, mas também não é isso que o cristianismo prega, né? Você pode, por exemplo, ser de esquerda e ainda assim ser submissa ao seu marido. Você pode. Eu já vi casos desse tipo aí. Não muda nada. Agora, a identificação, né, de pessoas com a direita vem da ideia de que a Bíblia realmente traz uma ideia mais direta sobre os papéis do homem, da mulher e por aí vai, coisa que a esquerda faz questão de revisar. Por isso eu tenho essa fácil assimilação. Mas não é porque eu sou cristão que eu sou de direita. Sim, porque toda a ideologia da esquerda é resumida na ideia de que não existe verdade absoluta. Pelo menos as modernas, né? Que não existe verdade absoluta, portanto não existe razão absoluta, logo por não existir esse tipo de coisa, não existe moralidade, né, o suficiente, nem justificativo o suficiente, que te dê o aval para impedir ou para lutar contra pautas que apareçam por aí, né? Como crianças trans, entre outras coisas que aparecem por aí no mundo afora. Já a Bíblia ela é bem objetiva. E o conservadorismo, por vir de uma raiz onde a razão ela é única, portanto ela é real e ela é universal, ela pode ter similaridade com o pensamento dos cristãos. Né, com o pensamento de que existe uma verdade e essa verdade é absoluta. É por isso que existe essa assimilação. Mas tem pessoas que não são de direita e outra, da direita. Assim, o que é a direita, né? Tem diversos tipos de forma de você ser o que chamam de direita. Você pode ser liberal, conservador, você pode ser de extrema direita, você pode ser meio libertário e conservador ao mesmo tempo. O que é? Né? Se estiver falando de pauta econômica, não tem nada na Bíblia que fale sobre isso e nem que ligue uma coisa a outra. Se hoje no Brasil você tem bolsonarista apoiando que eles em média são evangélicos, é por assimilação ideológica. E os motivos disso estão além. E é uma conversa muito mais longa. Sim, além de outras coisas, a gente tem que assumir que é mais fácil pessoas de direita aderirem pensamentos que são potencialmente preconceituosos do que pessoas de esquerda. Não é isso que Jesus ensina na Bíblia, né? Jesus impede com que as pessoas lixem uma prostituta que estava para ser morta, apedrejada pelas pessoas, e dá um sermão dizendo que quem nunca errou, atire a primeira pedra. E no mais, a razão absoluta de julgamento, que é uma coisa que a direita prega, também não é uma coisa cristã. Porque dentro da própria Bíblia, quando Jesus está sendo crucificado, ele olha para as pessoas, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem aquilo que fazem. Ou seja, nós não temos completa ciência da nossa razão. E isso é uma coisa que a direita prega muito. Não, eu tô certo, eu tenho que chegar e tenho que colocar e tem que ser assim na vida de todo mundo. Né? Isso infringe alguns princípios. Né? É óbvio que isso é debatido, né? Debatível.
Mas também tem que tomar cuidado. Por isso que não, o cristianismo não é essencialmente de direita. Tá? O cristianismo é cristianismo. Quando você chegar no dia do julgamento final, você acha que o anjo que tá com a árvore, que tá com o livro da vida vai olhar pra você e vai falar assim, beleza, mas você votou no Bolsonaro ou você votou no Lula quando você tava lá na Terra? Ele não vai querer saber disso. Vai querer saber das suas ações, do quão devoto tu foi a Cristo e de quanto tu seguiu e renegou a si mesmo. É sobre isso. Coisa que a direita não faz. A direita não renega a si mesmo. A direita age através das suas próprias emoções e das suas razões. E eu não tiro a ideia de que eu até concordo com algumas delas. Mas isso, em si, destoa em parte da interpretação bíblica. Mas enfim, bom, pelo menos do que eu sei, né, do pouco que eu sei sobre isso daqui, não é que o cristianismo, ele realmente prega isso, ele prega a submissão da mulher. Ele prega simplesmente que a mulher precisa ser fiel ao homem, fiel ao marido e tal, assim como o marido também precisa ser fiel à mulher. E ambos vão lá, e ambos vão se cumprimentando e tal. Não é uma coisa que prega que a mulher tem que ser escrava do homem. Não é isso que a religião prega, pelo menos até onde eu sei isso na verdade. Mas enfim, até onde eu sei é basicamente isso, mano. Então, isso não é muita verdade, não. Mas de novo, tá? Isso aí é uma coisa que eu vou deixar pra um amigo cristão poder refutar. Então, geralmente batem de frente ali com discursos feministas. Tem a questão do ó. Mas o feminismo não é a favor das mulheres, mano. Então, tipo, essa questão aqui é óbvia, né? Então ela tá querendo dizer o quê? Que o cristianismo é based, porque ele é contra o feminismo. Bom, enfim, é aquilo que eu já falei, mano. Esse cara aqui, ele com certeza deve ter ideias muito mais progressistas e tal, então ele deve acreditar que o feminismo é um movimento que luta a favor das mulheres, e se tem um grupo que é contra isso, então, porque é um grupo machista e tal. Enfim, ele com certeza deve ser essa pessoa que tem esse tipo de visão, né? Então, né? Enfim. Ódio às pessoas LGBTs, isso também é uma questão religiosa. E essa galera religiosa Que? com discursos feministas. Tem a questão do ódio às pessoas LGBTs, isso também é uma questão religiosa. Peraí, ó, mano, eu conheço muitos amigos cristãos que não têm ódio a LGBT. Eu acho que ele tá distorcendo, porque, tipo, até onde eu sei, o que tem realmente na religião cristã é que o homem não pode dormir com outro homem e uma mulher não pode dormir com outra mulher. Tipo, meio que o cristianismo, ele é contra a homossexualidade. Só que até onde eu sei, eles são contra isso. Não quer dizer que eles odeiam a homossexualidade. Não, eles só são contra. E tipo, tanto que isso, se não me engano, eu acho que tem até a ver com aquele caso lá que teve daquele jogador lá de Minecraft, qual é o nome dele? Eu acho que era Authentic, né? Eu acho que era o Authentic Games, né? Porque, pelo que eu me lembro, o Authentic, ele tinha falado, né, em um áudio, que ele era contra, né, a homossexualidade, só que ele respeitava. Porque na religião dele, a homossexualidade não é uma coisa legal. Então, por isso, ele era contra, mas que ele respeitava os gays. Ou seja, ele não tinha ódio dos gays. Ele só era contra, a sexualidade deles, só que ele respeitava. E você pode ser contra alguma coisa e ainda se respeitar. Por exemplo, eu sou muito contra basicamente todos os argumentos que o Simulação Z usou lá naquele vídeo lá do Dragon Ball. Eu sou totalmente contra basicamente tudo que ele falou. Mas não é porque eu sou contra que significa que eu não posso respeitar ele. Eu não posso respeitar aquela opinião, eu não posso respeitar a pessoa dele. Não, eu sou contra, mas eu respeito. Você pode ser contra e ainda se respeitar. Uma pessoa cristã, ela pode ser contra o movimento LGBT, mas ainda assim respeitar os LGBTs. Essa é a questão. Então não é que eles têm ódio, eles só são contra. Eles não têm ódio, eles são simplesmente, tipo, eles não gostam disso, mas eles respeitam. Então, sei lá, esse outro ponto que também eu achei bem idiota, mano. Mas tá bom. Essa galera religiosa também se encaixa com a direita, né? Então tem muito disso aí. Com certeza tem muita política envolvida, mas tem muita religião também. Eu tô falando de religião aqui porque esse tema vai ser importante mais à frente no vídeo. Basicamente, daqui pra frente, a gente vai falar das críticas do Wagner às falas do Peter, né? Uma crítica à crítica, meu Deus, que loop. Então, o Peter fez ali alguns tópicos e o Wagner comenta um pouco sobre cada tópico. Alguns ele deixa passar mais batido, outros ele se aprofunda mais. Os tópicos foram esses. Esses aqui são tópicos estabelecidos pelo... Mano, esses tópicos aí são bem ridículos porque o Peter, ele distorceu completamente esses tópicos. Tipo, ele pegou uma coisa que o pessoal não tava falando e colocou lá como se o pessoal tivesse falado aquilo sendo que ele não fez. Enfim, caso ele venha ler aqui, tá, eu vou mais formular isso daqui. Pelo Peter, são frases da Liga Nerdola. Ai, olha o loop. São frases da Liga Nerdola. Basicamente, a maioria dessas frases que o Peter usou, a Liga Nerdola nunca falou. Nunca falou. É por isso que eu digo, mano. Ele basicamente distorceu muito os argumentos, mano.
Maravilhoso. da Liga Nerdola, que foram criticadas pelo Peter, que foram criticadas pelo Wagner e serão criticadas por mim agora. Aí, vamos lá. Primeiro, seu Wilson ter se tornado Capitão América nos quadrinhos é lacração, porque ele é uma minoria forçada sendo colocada no lugar de um personagem branco já consagrado. Segundo, estão dizendo que o seu Wilson ele é uma minoria. Sam Wilson ter se tornado Capitão América nos quadrinhos é lacração, porque ele é uma minoria forçada sendo colocada no lugar de um personagem branco já consagrado. Não exatamente. Calma aí, também não é exatamente assim. Na verdade, o Sam Wilson ter se tornado Capitão América é lacração, porque ele já era um personagem já pré-estabelecido, né? Ele era o Falcão, então ele já era esse personagem e tiraram esse personagem dele para poder dar para ele um cargo de um personagem branco que já estava consagrado. Por isso que é lacração. Além também de ser muito forçado. E as primeiras histórias, né, do Sam Wilson como Capitão América ser totalmente histórias que são basicamente propagandas políticas anti o Trump. Então é por causa disso que é lacração. Então não tá totalmente errado, mas também não tá muito bem certo, mano. Eu acho que as pessoas podem ter uma interpretação um pouco errada disso daqui. É que eu já falei, mano, o Peter basicamente ele meio que ele acabou distorcendo um monte de coisa. Minoria forçada sendo colocada no lugar de um personagem branco já consagrado. Segundo, estão dizendo que o seu Wilson é pura lacração, porque o personagem nos quadrinhos é um militante lacrador, escrito por um escritor militante lacrador. Não, isso aqui não é verdade, tá? Calma aí. Isso aqui é meia verdade. Por que é meia verdade? Porque não é que ele foi escrito por um militante lacrador. Como é que é? Que são lacrador. Porque o personagem nos quadrinhos é um militante lacrador. Não, ele é militante lacrador nas primeiras histórias dele. Nas primeiras histórias dele e em outras histórias. Porque tem história que ele não é desse jeito. E é isso que o Wagner também mostra no vídeo dele. Não é a questão dele ser escrito por um militante lacrador, mas sim porque esse militante lacrador usou as primeiras histórias do Sam Wilson para poder lacrar, para poder fazer uma propaganda política anti o Trump. É isso que o pessoal tá falando. Não é simplesmente porque ele foi escrito por um personagem lacrador. Não. Tanto que tem muitos personagens que foram escritos por escritores, por escritores que eram lacradores, mas que o personagem em si não é lacrador. Porque o escritor conseguiu manter as ideologias dele com ele. O problema é quando ele coloca essas ideologias no personagem. E é por isso que o Sam Wilson é lacrador. Não é porque ele foi escrito por um militante lacrador, mas sim porque esse militante lacrador, ele colocou as pautas políticas dele no personagem, que nunca foi daquele jeito. É por isso que ele é lacrador. Então, tem todo esse contexto aí. Pura lacração, porque o personagem nos quadrinhos é um militante lacrador, escrito por um escritor militante lacrador. Inclusive, o Wagner defende que, de fato, o seu Wilson foi criado para lacrar. Essa é a defesa dele. E a gente vai comentar sobre tudo isso. Sim, ele realmente foi, e ele provou isso de uma maneira que não tem como refutar, mano. Literalmente não tem. Isso. Terceiro, estão dizendo que o seu Wilson, como Capitão América, foi odiado pelos leitores e vendeu mal. Quarto, Isso aqui é só um fato. estão falando que o seu Wilson não tem competência para assumir o manto de Capitão América, porque Steve Rogers tem o soro e ele não. Até por isso, Isso aqui também é outro fato. chamam ele de um capitão sem soro. Cara, eu já comentei sobre isso aqui. Essa parte aqui realmente eu acho que ela não tem o menor sentido. Porque eu acho que a questão do Capitão América vai muito mais além do soro, né? Mais a questão do altruísmo dele, do posicionamento dele, da ética, né? Os valores do Capitão América, inclusive. Mano, isso aqui é outro argumento imbecil, porque cara, não é que o Sam Wilson, não é que o Capitão América ele se resume somente no soro, mas sim porque o soro, ele é meio que o grande superpoder dele. É óbvio que ele tem outras qualidades, é óbvio, né, que tem a personalidade dele, tem um caráter dele e tal. É óbvio, mano, isso tudo também faz parte do personagem. Não tá dizendo que ele se resume unicamente ao soro, mas sim que o soro é uma marca registrada dele. Quando você lembra de Capitão América, você lembra do soro. Porque o que diferencia o Capitão América de outros personagens é justamente o fato dele ter o soro de super soldado. Tanto que é por isso que ele tem aquele soro. Porque se esse soro não fizesse nenhuma diferença pro Capitão América, então por que ele tem o soro? Essa questão. Então, você acaba diminuindo esse soro. Porque se qualquer pessoa pode ser o Capitão América, mesmo sem soro, então você meio que tá querendo dizer então que o soro é inútil. Por que então que o Capitão América tem um soro? Sendo que qualquer um pode fazer a mesma coisa que o Capitão América pode fazer, qualquer pessoa pode ser o Capitão América, mesmo sem soro. É isso que o pessoal critica no Sam Wilson. Então, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa, por exemplo, que você dizer que, É a mesma coisa que você dizer que, mas o Wolverine, ele não se resume só às garras. Ele não se resume só isso. Ele é um personagem que é muito bom, ele é um personagem que é muito raivoso, ele é um personagem que tem isso, que tem aquilo. Sim, beleza. Só que as garras é a marca registrada do Wolverine. Você lembra do Wolverine e você vai lembrar primeiramente do superpoder dele. E assim como são vários heróis. Quando você lembra de um herói, você não lembra primeiramente da personalidade dele. Você lembra primeiramente dos poderes dele. Porque os poderes são uma marca registrada do personagem. Fazem parte da essência do personagem. Então não é questão de aquilo ser a única coisa do Capitão América. Mas sim de ser uma das principais características do personagem. Enfim. Inclusive, eu não sei a fundo o que o Wagner pensa disso não, mas o Wagner... Como assim não sabe, mano? O Wagner, ele
o Wagner, ele literalmente fala isso no vídeo. Ele refuta isso no vídeo. Como assim, mano? Ele comentou que ele não usou esse argumento aqui. De fato, esse argumento aqui eu acho que não faz sentido pra ninguém, cara. Não que os outros façam sentido. Não, esse argumento faz sentido. O que não faz sentido é você pegar esse argumento e utilizar na lógica de que, mas ele não se resume só nisso. Sim, mas ninguém tá falando que ele se resume só nisso, mano. Ninguém tá falando isso, mano. Você que tirou essa interpretação. Pra mim, mas esse aqui não se encaixa com narrativa nenhuma. Vamos lá, 5. Estão dizendo que os Cyberkicks devem permanecer como ajudantes pra sempre, sem evolução. Cara, isso Não, depende do ajudante. Tem alguns que faz sentido pegar em manto e tem outros que não. Depende do personagem, depende de como é construído, depende de como é feito, depende do personagem em si. Enfim, depende de vários contextos. Tanto que a gente tem exemplos que funcionaram e exemplos que não funcionaram. Por exemplo, o Dick Grayson, ele já foi o Batman em algumas histórias. Só que não funcionou. Não funcionou, a grande maioria não gostou, tanto que é por isso que até hoje o Batman principal é o Bruce Wayne. Porque a grande maioria não gostou da passagem de manto. Porque para a grande maioria o Batman é único. O Batman sempre tem que ser o Bruce Wayne, assim como o Superman sempre tem que ser o Clark. Então, tipo, depende muito de personagem. Alguns funcionam, outros não. Depende muito do contexto específico. que é discutível. No vídeo, o Wagner diz que ele não gosta de passada de manto no geral. Ele fala que não gosta do Dick Grayson como Batman. Eu também não gosto muito não, mano, sendo bem sincero, mano. Tipo, pra mim não precisa, mano. Eu acho que passagem de manto é necessário só quando aquele personagem não tá vendendo muito bem. Quando ele, tipo, ele tá numa fase realmente muito ruim, ele não tem tantos fãs assim. Ou sei lá, quando você quer fazer uma história totalmente alternativa e tal, bem única, onde aquele personagem ele vai aparecer só uma única vez, aí eu acho legal, beleza, uma passagem de manto. Só que quando aquele personagem, ele é um personagem adorável e ninguém tá dizendo pra ele passar o manto, não faz sentido você trocar. Porque você tá trocando o personagem, você tá passando o bastão pra um personagem que não precisava, porque ninguém pediu. Ninguém pediu pro Batman deixar de ser o Bruce Wayne. Ninguém fez isso. Então eu acho que isso é necessário só em alguns contextos específicos. Então tem toda essa questão também. Nesse caso aqui eu também não gosto não gosto de Grace como Batman não, mas passada de manto tem situações que eu gosto. Por exemplo, eu gosto mais do Wally West do que do Barry Allen. Mas assim, esse assunto é discutível porque só que teve toda uma construção em cima disso. Tipo, por exemplo, o Barry, ele teve que morrer no final da Crise das Infinitas Terras pra essa passagem de manto poder acontecer. Não foi uma passagem de manto, tipo, assim do nada, tipo, feito que, vamos decidir que agora o Flash vai ser o Wally e não, e não mais o Barry. Tipo, teve muita coisa que aconteceu, teve toda uma construção pra acontecer essa passagem, porque o Barry tava morto por causa do final da Crise das Infinitas Terras. Então tem todo esse contexto por trás também. É aquilo que eu já falei, mano, tipo, depende muito do contexto. Tem gente que só gosta de continuar acompanhando o personagem ali, não quer que ele seja substituído. Mas sabe qual é o problema? Essas substituições acontecem o tempo inteiro. Eu até citei. Sim, acontece, mas nem sempre elas funcionam. Então é por isso que depois as próprias empresas elas percebem, né, que isso não funcionou, aí trazem o personagem de volta. Às vezes aconteceu com o Batman, às vezes aconteceu com o Superman, às vezes aconteceu com o próprio Capitão América, que eles tentaram trocar ele várias vezes, seja pelo Soldado Infernal, seja pelo Sam Wilson, seja com vários outros personagens que o Capitão América já tentou passar o manto e não funcionou. Tanto que é por isso que até hoje, nos quadrinhos, o Sam Wilson é o Capitão América. Porque quando tentaram substituir, não funcionou. Por isso que tiveram que trazer o personagem de volta. Pois é. Tem uma que eu gosto, né, que é o Barry Allen passando o mando pro Wally West. O Wagner citou o Bruce Wayne passando pro Dick Grayson, tem o Steve Rogers passando pro Buck Barnes. Foi uma passada de mando do Capitão América também. E você e que ninguém gostou e todo mundo odiou, e por isso que depois eles voltaram novamente com o original, né? Então tem isso. Não é porque eles fizeram que significa que ficou bom. Uma coisa é você passar o bastão, e outra coisa é a grande maioria gostar e você manter isso. Tem uma grande diferença. Eles já fizeram muito isso? Já fizeram, mas fracassaram, e por isso desistiram da ideia e trouxeram o personagem de volta. Tem o Steve Rogers também passando o mando pro Sam Wilson. Aí essa é a lacração. Esse é o problema, cara. O Homem-Aranha... Sim, ele é lacração, porque isso só aconteceu para poder vender a pauta do BLM, porque com um personagem branco não teria como fazer isso. Tanto que, literalmente, uma das primeiras histórias do Sam Wilson como Capitão América é literalmente uma propaganda política a favor do BLM, usando as pautas do BLM. Então, tipo, é óbvio que ele vai ser lacração. É óbvio, porque a história dele gira em torno unicamente dele ser um personagem negro. Então, quando você tem uma história que gira em torno do personagem inteiro, o seu personagem negro, é óbvio que vai ser lacração. Porque você está usando unicamente aquilo, você está usando a pauta política do BLM para poder vender aquele personagem. Então, é óbvio que ele vai ser lacração, porque as pautas do BLM são lacração. Então, isso é óbvio, mano. Passar o manto pro Miles Morales, a gente também escuta esse tipo de coisa, que ela... Sim, porque é lacração, porque o Miles ele foi feito unicamente pra poder ficar no lugar do Peter depois que ele morreu na saga Ultimate. Então,
Então, sim, ele era a canção. Até porque, né? Até porque foi dito pelos próprios criadores do personagem que o Marius foi baseado em um presidente político democrata. Que no caso, né? Na época dos Estados Unidos, na época dos Estados Unidos, era o Barack Obama. Né? E é muito engraçado, né? Porque, tipo, o presidente democrata, que é baseado em um personagem, ele é feito para ser um herói. Aí para ser o Trump, né? Para ser uma representação do Trump, né? Que é um presidente republicano, aí ele é sempre taxado como vilão. Vocês já perceberam isso? Ou seja, pra fazer uma representação do Trump, tem que ser vilão. Mas pra fazer uma representação do Obama, aí tem que ser herói. Enfim, tá na cara, né, mano? Lacração. Mas aí o Bel Yali passar o manto pro Wally West, não, aí é só passada de manto. Eu entendo. Não, é uma passagem de mando porque, de fato, realmente não foi feito pensando em pautas políticas progressistas. Teve toda uma estrutura e tal. É aquilo que eu já falei, mano. Depende de como você faz esse tipo de coisa, mano. Depende unicamente de como você faz isso. O cara não gostar de passada de mando no geral. Mas aí você tem inúmeras passadas de mando. Aí como é o personagem... Sim, mas eu também não gosto de passagem de mando no geral. Eu não gosto muito do Wally. Eu gosto muito mais do Belly. Eu entendo, eu acho legal como foi feita essa passagem de manto, mas ainda assim eu não gosto. Se eu tiver que escolher, eu prefiro o Belly. E negro, aí é lacração, né? Não é porque o personagem é negro. É porque não faz sentido. Simples assim. Não é por causa da cor de pele da porra do personagem. É porque não faz sentido, é porque é forçado, é porque as histórias são feitas unicamente para poder vender propaganda política. É por causa disso. Não é porque o personagem é negro. Falo muito. Mas esse aqui não foi um argumento do Wagner, não. Esse argumento aqui é de outros canais da Liga Nerdola. Vocês estão dizendo que tudo que o Sam Wilson faz no filme é forçado e ridículo. Cada feito, cada pequeno detalhe envolvendo o Sam Wilson no filme está sendo detonado pela maior parte da Liga Nerdola. Cara, isso aqui também é no mínimo suspeito. Esse comentário também não veio do Wagner, né? O Wagner, inclusive, gostou do filme. Esse comentário também foi feito por outros canais da Liga Nerdola. Eu também já fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre esse hate desproporcional ao filme do Sam Wilson. Aí já não é uma questão de apontar defeitos, aí é mais a necessidade de você se mostrar anti-woke. Ao invés de você começar a apresentar situações forçadas, você começa a atacar qualquer personagem que representa minorias, independentemente se está forçado. Eu não preciso dizer que isso aqui é um espantalho, né? Preciso? Não? Obrigado. Não, se tá bom ou não. Aí esses caras começam realmente a cair em discursos intolerantes, cara. É o que tá acontecendo. Não foi o caso. Cara, mano, pelo amor de Deus. Mano, o cara, ele só tem discurso progressista, mano. Pelo amor de Deus, velho. Sério. Mano, desculpa, mano, mas, mano, se ele falar que ele não é esquerdista, ou sei lá, que ele não é progressista, então, mano, é muito irônico. Tanto que tem muito disso também, né? Tipo, hoje em dia, muitas pessoas que têm discursos progressistas, eles se recusam a dizer que são progressistas. Tipo, é uma pessoa que defende todas as pautas progressistas, todas as pautas da esquerda, mas ele diz que não é esquerdista. Porque ser esquerdista hoje em dia virou meio que um sinônimo ruim, né? Por isso que pessoas que são abertamente esquerdistas se negam a reconhecer que são esquerdistas. Mesmo que eles defendam todas as pautas da esquerda. Por que será, né? Por que será? Eu não sei, mas talvez seja o caso desse cara aqui, né? Talvez, né, se eu chamar ele de progressista, ele se recuse, né? Ele diga que não, mas eu não sou progressista. Pois é, não é progressista. Ele fala como progressista, ele usa argumentos de progressista, ele dá argumentos de progressista, mas não é progressista. Então tá. Do Wagner aqui. Alguns deles têm demonstrado de vários fatos e referências que eu tenho trazido, né? Dos quadrinhos para explicar da onde vêm os elementos que o filme está adaptando. Alguns deles... Sabe qual é uma coisa engraçada? É porque tem um quadrinho muito antigo do Falcão, onde mostra que ele era literalmente contra o BLM. É até engraçado porque, tipo, ele tinha uma namorada que era a favor do BLM, mas ele era contra o BLM. E ele namorava com ela. E ele vivia, tipo, argumentando, dando argumentos e tal, do porquê que o BLM não era bom e tal, porquê que as pautas não faziam sentido. Cara, é muito legal, mano. O interesse romântico do Sam Wilson é uma militante radical do movimento Black Power. A namoradinha do Sam Wilson era militante. Militante radical. E ele não. Exatamente. Ele não era. Ele era contra ela. Inclusive, essa namoradinha também tá no filme, só que retratada totalmente desfigurada. Totalmente diferente. Cortaram um monte de fala lacradora dela do filme Capitão América 4, tenho certeza disso. Cortaram um monte de fala também do Sam. Essa personagem, a Leila, namorada do Falcão, ela foi criada na época justamente para trazer esse lado radical dos negros, que até hoje existe, como a gente falou. Isso, para conversar com a ala mais radical de fãs do Capitão América que estariam lendo aquelas histórias. Isso é super importante, você ter os dois lados, ter esse debate. Claro que a visão do Sam Wilson era a visão correta. A visão do herói tinha que ser a visão correta. Nesse caso aqui, a dele era. Em um debate dos dois, por exemplo, na primeira
primeira interação deles, Leila fala que o povo negro precisa de guerreiros e não de assistentes sociais. Sam Wilson era um assistente social. É isso aí. Olha só, você sabia disso? Mas Sam, em contrapartida, diz que esse orgulho pode ser adquirido, por exemplo, arrumando um emprego e tendo condições pra comer. Olha só o discurso do Sam Wilson, meu querido herói, minha querida heroína. Pra namorada. Ô, sua radical de merda. A primeira interação deles ainda nem rolou, ele só deu uma... Ô, você é gatinha, hein? Você é bem gatinha. Mas mesmo assim, ele dizia, ó, por que a gente não arruma emprego pra esse bando de negro aí? Esse era o trabalho dele. Esse era o trabalho. Vamos arrumar emprego, vamos dar dignidade. Esse negócio de estar sinalizando virtude, quebrando patrimônio público, quebrando lojas de empresários, tu acha que vai ajudar o povo americano? O povo negro? Seu Wilson desse era a lenha. Hoje não. Hoje ele é meio bocó. Ou seja, era um personagem totalmente anti-woke. O Sam Wilson era anti-woke, mas aí quando ele virou Capitão América, ele virou woke. Engraçado, né? E ele começou a apoiar as pautas do BLM. Pautas essas que ele era contra. Mas aí, né, foi só virar Capitão América que magicamente ele virou a favor das pautas. Mas, novamente, né, é só coincidência. Se eu não me engano, eu acho que o Heróis e Mais, que fez um vídeo mostrando isso. Tanto que eles mostraram até uma HQ bem legal, onde o Sam Wilson, ele precisava ficar em uma equipe específica dos Vingadores. Eu não lembro se era dos Vingadores ou se era os X-Men. Mas ele precisava ficar nesse grupo unicamente por conta de cota racial. Ou seja, ele precisava ficar lá unicamente porque tinha que ter um negro lá naquela equipe. E o Sam Wilson, ele era contra isso. Ele era contra ter que ficar em um local específico unicamente porque ele era negro. Porque ele queria ser um herói independente. Ele fala isso na HQ, ele quer ser um herói independente. Tanto que ele só faz parte desse grupo por conta da cota racial porque o Capitão América pede isso pra ele. Porque eles precisavam daquilo. Eles precisavam, e o Sam Wilson, por gostar muito do Capitão América, que ele aceita fazer esse tipo de coisa, mesmo falando que ele não gostava, que ele era contra e que ele queria ser um herói totalmente independente. Alguém parou pra pensar que talvez eu não queira ser um vingador? Sabe, desde que a gente parou de atuar juntos, eu percebi que trabalho melhor sozinho. Não foi ideia minha, Sam. O governo quer as minorias participando dos Vingadores. Se você não aceitar o convite, nossos privilégios vão ser suspensos. Olha, Steve, percebe como isso é desagradável? Eu não quero apenas preencher uma cota. Concordo, mas nós estamos passando por maus momentos. Faça isso por mim. Está bem, Steve. Quando se trata de convencer os outros, você não poupa argumentos. Tá aí, o Falcão continua ainda aí com sua essência. O cara que não aprova cotas. O cara que não quer migalhas dos outros. Ele fica por causa do amigo Steve Ross. Do amigo e mentor. E mentor. O cara que trouxe ele para a visibilidade. Mostrando aqui, neste ponto, que a amizade, os interesses, valores pessoais são muito mais fortes do que qualquer militância política vindo principalmente do governo americano. Todas as 11 edições que ele faz parte dos Vingadores, era visível que ele não se encaixava e não queria estar ali de jeito nenhum. Ele só ficou, pois o seu amigo e ex-mentor pediu muito. Foi para o bem dos Vingadores. E quando ele conseguiu a oportunidade, ele pegou o beco. Ele saiu fora. Ele saiu desse negócio de cota que tá ali porque é negro. Nem o Sam Wilson queria estar incluído num grupinho por causa de cota. O Sam Wilson nunca quis ser o Capitão América, na verdade. Exatamente. Ele queria ser o Falcão. Eu trabalho melhor sozinho. Foi o que ele disse. Tá engraçado, né? E por algum motivo, o Peter, ele nem citou essa HQ. Por que será, né? Não sei. Eles tentaram descredibilizar tudo que eu tenho argumentado dizendo que eu tenho parceria com a Disney. Cara, Isso aqui é o argumento padrão do Peter e tal. Aqui ele basicamente distorceu tudo, enfim. Isso é muito comum. O Otávio do Super 8 passou por algo recente, né? Ele fez um vídeo falando sobre a opinião dele sobre o filme de Branco de Neve e falaram isso dele, que ele tava recebendo pra falar bem do filme. E ele nem falou bem do filme, ele deu a opinião dele, mas ele não caiu nessa pira de é lacração, tá lacrando aqui. Não, é um filme. Não, isso aqui também é mentira, tá? O que o pessoal apontou não foi isso, não foi o fato dele não ter falado da lacração, e sim o fato dele ter passado o pano pra lacração. De que, tipo, todas as coisas wokes que tem dentro do filme, ele passou pano. É isso que o pessoal, disso que o pessoal criticou ele. Eles criticaram ele porque ele passou pano pra lacração. Não é porque ele não falou da lacração. Isso também é mentira, não tem nada a ver. Como eu também comentei, eu fiz um vídeo sobre esse filme também, ele é ruim por outros motivos. E mais uma vez o Wagner também não... É sempre assim, né? Ele é ruim por outros motivos. Aí você vai ver lá os motivos lá, todos os motivos têm a ver com pauta progressista política. Mas é óbvio que ele não gosta de mentira, é óbvio, né? Não falou essas coisas aqui. Mas agora eu acho que a gente vai se intensificar aqui nas discordâncias. Basicamente o Wagner fez um outro vídeo pra provar que o Sam Wilson foi criado pra lacração. Esse é um personagem lacração. O Peter disse que o Wagner foi injusto porque ele se baseou em um único escritor, um único roteirista. Mano, esse argumento do Peter nossa, ele é ridículo. Nossa, é um dos piores argumentos que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu, mano. Sério.
Cara, mano, é um argumento patético, mano. É muito ruim esse argumento, mano. É um argumento muito ruim, mano. Meu Deus do céu. Foi o Nick Spence. Só que assim, eu concordo que o fato do Wagner ter escolhido esse escritor pra comentar não foi algo aleatório, não. Eu acho que realmente, de fato, o Peter foi muito raso nessa argumentação. É óbvio que não foi aleatório, mano. Ele não escolheu aquele escritor simplesmente porque ele era um escritor especial, queria concordar com a narrativa dele. Não, ele escolheu aquele escritor porque é aquele escritor que escreveu as primeiras histórias do Sam Wilson. E pra você definir um personagem, você tem que pegar as primeiras histórias dele. Ou seja, como ele foi feito e como ele foi escrito. Qual era o objetivo daquele personagem nas primeiras histórias. Por isso que ele utilizou aquele escritor. E aquele escritor, nas primeiras histórias que ele fez do Sam Wilson, ele fez histórias lacradoras. Ou seja, isso basicamente prova que o personagem só foi feito para vender pauta política. Porque a primeira coisa que eles usaram desse personagem quando ele foi criado é unicamente para poder vender pauta política. Por isso que é um personagem lacrador. É por causa disso, mano. Aqui. E sim, cara, sim, eu tive que assistir esse outro vídeo, mas meia hora de vídeo, né? Eu também vou comentar sobre algumas coisas faladas. Mano, eu não sei por que ele tá reclamando, mano. Se ele fosse ver os meus vídeos, aí ele teria que reclamar mais. Nesse vídeo, cara, eu também vou pontuar algumas coisas. O que acontece? Nesse outro vídeo, o Wagner admite que o Nick Spencer é um bom roteirista. Cara, isso pra mim basta. Se o cara é um bom roteirista, ele vai escrever uma boa história. A não ser que ele é. Ele vai escrever realmente uma boa história, só que escritores progressistas muitas vezes acabam estragando uma história que poderia ser muito boa, justamente porque em vez de ele colocar qualidade na obra, ele coloca os pensamentos dele. Ele coloca os pensamentos políticos dele, o que acaba estragando a obra. E esse é o ponto do Wagner. Tanto que esse escritor, ele não colocou as ideias dele no Homem-Aranha, por isso que o Wagner gostou, só que no Sam Wilson ele colocou as ideias políticas dele. Por isso que o Wagner não gostou e por isso que a história é lacradora. Então, tem isso. Né? Mas se o cara fizer bem o que ele sabe fazer, mesmo que ele queira passar uma mensagem ali, ele vai fazer da forma certa. Claro! Depende de como ele vai fazer, né? Depende. Isso vai desagradar quem discorda da mensagem. Mas o cara tem o posicionamento político dele e ele vai escrever a história conforme a visão que ele tem do mundo, cara. E isso não é uma coisa boa, né? Porque você não tem que escrever a história conforme a tua visão de mundo. Tu tem que escrever a história baseada num personagem. De como aquele personagem é. Você não pode, sei lá, escrever a história de um Flash que é, sei lá, que é lento, porque essa é a sua visão de mundo do personagem. Não, você não pode fazer isso, mano. Porque não interessa se essa é a tua visão. Tu tem que escrever de acordo com a visão que todo mundo tem daquele personagem. Porque tu tá escrevendo aquele personagem. Tu tá escrevendo um personagem já pré-estabelecido. Tu não tá criando um personagem novo. Quando tu cria um personagem novo, aí beleza, ok, é o teu personagem, tu tá criando ele, tu pode escrever ele do jeito que tu quiser. Tu pode dar pra ele a visão de mundo que tu quiser. Só que quando tu pega um personagem já pré-estabelecido, que já tem um conceito, que já tem uma aparência, que já tem um uniforme, que já tem valores pré-estabelecidos, tu não pode mudar isso porque na tua visão tu não concorda com isso ou isso não faz sentido. Não interessa, mano. Não é pra isso que estão te pagando. Então, quem faz isso tá fazendo de uma maneira muito errada. Porque isso não deveria ser feito. Eles não deveriam colocar as ideias políticas dele. Porque eles não são contratados pra isso. Meu Deus do céu, mano. Nossa, tá muito longe daqui, mano. Tipo assim, o Wagner fez um vídeo de meia hora pra provar que o personagem é progressista. Já não tá óbvio, né? Pra mim é óbvio. Pra mim é... Então pronto, mano. Acabou, mano. Acabou. Você mesmo reconheceu que o personagem é progressista. Acabou, mano. Acabou. Então pronto. O Sam Wilson como Capitão América foi feito por causa da lacração. Pronto. Ele mesmo admitiu. Acabou. É óbvio, se a dúvida é essa é a dúvida. Você tem dúvida de que o Sam Wilson ele é um personagem progressista? Não, calma aí. O Sam Wilson, como Capitão América, é sim um personagem progressista. Agora, o Sam Wilson, como Falcão, ele não é. Ele não é. Tanto que, novamente, nas primeiras histórias, o Falcão, ele era contra o BLM. Ele era contra o movimento progressista. Então, não, ele não era um personagem progressista, tá? Ele se tornou um personagem progressista. É bem diferente. Cara, ele é. Aliás, então você concorda que a história do Sam Wilson tá recheada de pautas políticas? Mas Depende da história. Tem algumas que são literalmente só propaganda política, algumas não tem, e outras que tem uma ou outra, mano. Então, depende. Claro, gente, lógico. Inclusive, o próprio Capitão América, Steve Rogers, é um personagem totalmente politizado. Sempre foi assim. O Steve Rogers e sempre foi uma propaganda descarada ao exército americano. O cara veste a bandeira dos Estados Unidos. Peraí, como é que é isso, mano? Rogers é um personagem totalmente politizado. Sempre foi assim. O Steve Rogers e sempre foi uma propaganda descarada ao exército americano. Propaganda ao exército americano. E ele usa como exemplo aquela famosa capa onde o Capitão América ele tá socando o Hitler. Peraí. Quer dizer então que os Estados Unidos fazer uma propaganda antinazista, porque isso aqui não é uma propaganda para poder exaltar o exército americano. É uma propaganda antinazista. E tu tá querendo dizer então que fazer uma propaganda antinazista
é uma pauta política? Tipo, mano, na época, todo mundo via o Hitler como um vilão, o nazismo como algo terrível, como algo que precisava ser exterminado. Então, tipo, todo mundo na época via o nazismo como um vilão, como algo que precisava ser destruído completamente porque tava acabando com a vida de bilhões de inocentes. Então, tipo, todo mundo naquela época via o nazismo como vilão. Então, mano, você fazer uma propaganda antinazista não é uma propaganda política. Não é. Porque não tem a ver com política, não tem a ver com direita e esquerda. Tem a ver com humanidade. Tem a ver com humanidade. Qualquer pessoa humana naquela época ia ver isso daqui, iria achar um máximo. Porque é literalmente um herói batendo em uma pessoa que todo mundo na época via como um vilão. Via como um vilão da humanidade. Então isso aqui não é uma pauta política, isso aqui é uma pauta humana. Porque todo mundo que vê isso aqui vai concordar. Seja a pessoa de direita ou a pessoa de esquerda. Ou você vai me dizer que uma pessoa vai ver isso daqui e não vai concordar porque, mas o meu lado político não é a favor disso daqui. O teu lado político não é a favor de uma propaganda antinazista? Tipo, sabe, cara, não faz o menor sentido isso daqui, mano. Isso aqui não é uma propaganda política, é uma propaganda humana. Uma propaganda humana que era muito necessária naquela época. Então, cara, sabe, mano, sério, mano, é um pior que o outro, mano. Enfim, eu vou falar mais algumas coisas aqui, tá? Mas, cara, novamente, não tá muito longo isso daqui, tá? E, mano, com tudo que eu já vi aqui, tá? Já deu pra ver claramente que o cara é um cara progressista, ele é uma pessoa claramente de esquerda. Porque, mano, ele defende todas as ideias de esquerda, ele só usa argumentos de esquerda. Então, pra mim, tá óbvio que o cara é progressista. Não que isso faça ele ser uma má pessoa e tal, mas eu até achei que foi uma boa pessoa. Eu só realmente, sei lá, não gostei dos argumentos dele. Eu acho que nenhum dos argumentos fez o menor sentido. Ele acabou distorcendo muitas coisas aqui, muitas coisas que o Wagner não disse, e até mesmo argumentos que o Wagner já refutou. Por exemplo, isso daqui, o Wagner também refuta no vídeo dele. Então por que ele tá usando esse argumento se o Wagner já refutou isso daqui, mano? Não faz sentido, velho. Mas enfim, mano, bom, então é basicamente isso, tá? Deu 13 minutos, tá? Aqui no vídeo dele. Eu queria fazer 15, tá? Mas eu acho que isso aqui já tá bom, até porque o vídeo tá muito longo. Com certeza passou de 1 hora, eu não queria passar de 1 hora, mas acabou passando, tá? Eu espero que você me perdoe. Eu juro que eu tento, tá? Eu juro que eu tento. Mas é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E sempre obrigado. A galera falou aí. Foi. Thanos dançando.